Bom dia, são 5h47. Hoje eu dormi um pouco mais, né? E assim, a parte boa é que eu dormi um pouco mais apenas com a higiene do sono, né? A minha higiene do sono, eu disse, né? Eu começo a me preparar para a higiene do sono antes das 8 horas, para depois das 8 horas eu começar a higiene do sono. Então, quem quiser saber mais o que é higiene do sono, pesquisa aí, dá um Google, né? E hoje eu dormi um pouco mais, não dormi com nenhum tipo de indução a sono, não dormi com nenhum tipo de medicação e apenas eu fiz uma ceia, né? Porque assim, eu janto por volta de 7 e pouco da noite, que é justamente depois do jantar de 7 e pouco da noite, é que eu começo a me preparar para a higiene do sono. O que é que eu faço? Eu não vou dizer, lógico, o que é que eu faço na minha higiene do sono, porque depende muito do dia, né? Nem todos os dias são iguais. Não é um ritual que é para ser feito com os mesmos procedimentos todos os dias, né? Cada dia tem o seu dia, cada dia é o seu dia, então é, é diferente, né? Então, então eu almoço por volta de antes do meio-dia. Por quê? Por que eu almoço antes do meio-dia? Porque eu acordo muito cedo. Mas eu acordo muito cedo, mas eu não tomo o café da manhã completo, né? Como geralmente o pessoal faz, né? No meu café da manhã, eu faço apenas um de jejum. Eu tomo água, eu tomo café, aí depois no lanche eu tomo um suco, um chá, e assim no jejum intermitente, né? O meu jejum intermitente, ele não é contínuo. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer o jejum intermitente, eu fiz, a primeira vez, eu fiz por volta de 6 meses e parei. Aí depois eu alcancei o peso que eu queria, mas não é só em relação ao peso. Porque quando a gente faz o jejum intermitente, não é só a questão de peso físico, né? Existe uma série de transformações no corpo que acontece após o jejum intermitente, mas eu aconselho que procurem profissionais que possam acompanhá-las, né, nesse tipo de mudanças de hábito, porque tem que ser com acompanhamento médico. Então, eu quero dizer para vocês que nada do que eu faço é de forma irresponsável. A minha primeira nutricionista que eu me consultei foi com a doutora Evânia Cidrão, ali na Rui Barbosa. E acho que eu tinha uns 17 anos. E ali, acho que ainda existe a clínica da doutora Evânia Cidrão. E lá eu fazia também procedimentos estéticos, né? Que era drenagem, que era aquela parte que a gente faz das bandagens, né? Que é aquele crioterapia, fornoterapia, umas coisas assim, né? E era naquele tempo que tinha Rosto e Corpo, né? Que era uma clínica de estética que super era a melhor que nós tínhamos aqui, era a Rosto e Corpo. Mas na época eu escolhi fazer na Evânia Cidrão porque ela oferecia o, o, a consulta personalizada, a dieta personalizada. Então, eu quero dizer para vocês que desde os 17 anos que eu faço consultas com a nutricionista, com o endocrinologista. Meu primeiro endocrinologista foi o doutor Luciano Maia, ali na Luciano Bruno, acho que era Monsenhor Bruno, uma coisa assim. Luciano Maia, na Monsenhor Bruno. E eu acho que eu também tinha 17 anos. Só que no endocrinologista foi me passado o quê? Uns ansiolíticos para começar a tomar. Aí daí eu comecei a tomar o quê? Era frontal, ansiolíticos, né? E era outros remédios para aí na época que podia ser vendido, eu não sei se ainda pode ser vendido, Inibex, Fagolipo. Aí depois, com muito tempo depois, é que veio
o Ollistat, né? Que é que ele é um escritor de carboidratos, que é o Ollistat. E depois disso eu tive outras nutricionistas, outros endocrinologistas. Eu tinha plano da Unimed. Então isso, até os 21 anos, eu tinha plano da patronal, porque meu pai era servidor público da Delegacia Regional do Trabalho, então nós tínhamos o plano de saúde, a patronal. Então, até os 21 anos, eu tinha o plano de saúde da patronal e depois eu fiz Apvida e depois Unimed. Então, sempre eu tive plano de saúde, então eu sempre tive acesso a bons médicos, a bons tratamentos em relação à questão do controle do meu peso, né? Então, depois disso, deixa eu ver aqui, são 6 minutos de vídeo, então eu vou já fazer o meu café, mas deixa eu concluir essa pauta, né? Porque eu não faço as minhas dietas de forma irresponsável, né? Sempre foi com acompanhamento médico. Então, é assim, o que é que eu aconselho às pessoas que estão adquirindo novos hábitos, estão passando por essa transição de novos hábitos, né? Para a gente adquirir um novo hábito, são 21 dias fazendo repetidamente até que se torne um hábito, né? Primeiro, antes de um hábito ser um hábito, é uma disciplina, uma dedicação, um compromisso. Depois, ele se torna, sem nem a gente perceber, depois dos 21 dias, ele se torna um hábito. Né? Então, eu estou em jejum intermitente, mas eu quero dizer para vocês que, por exemplo, eu acordo, faço de jejum, tomo café, não, tomo água, tomo café, e depois eu tomo um suco ou chá, até a hora de almoçar. Eu almoço antes do meio-dia. Por quê? Porque eu janto por volta de 7 e pouco da noite. Então, de 7 e pouco da noite às 7 da manhã, são 12 horas. Aí eu passo o quê? 7, 8, 9, 10, 11, né? 12, 13, 14, 15, 16. Então, meu jejum intermitente é de, no máximo, 16 horas. Eu não faço jejum intermitente de um dia, de 24 horas. Eu não tenho metabolismo e sistema imunológico um, para um jejum intermitente de mais de 16 horas. O meu corpo ele está adaptado para. Eu não conseguia, às vezes, passar 1 hora sem beliscar algum cereal, algum iogurte. Então, hoje, isso se tornou um hábito. Um hábito que, às vezes, que eu preciso finalizar o jejum intermitente, né? Sempre eu começo meu jejum intermitente na segunda-feira. Por quê? Porque meu fim de semana eu tento foco mais no domingo. O domingo é um dia que eu libero tudo que eu quero, tudo que eu quero consumir em relação a glúten, lactose, a que tenha conservantes, aromatizantes, aditivos. Então eu não posso tirar 100% do glúten, da lactose, dos conservantes, dos aromatizantes, dos corantes, dos aditivos. Por quê? Porque a minha intolerância, ela piora, porque o meu caso é intolerância alimentar. É diferente da alergia, que não pode ter contato com nenhum grama da substância que causa as substâncias alérgicas, né? Então, eu quero dizer para vocês que procurem acompanhamento médico na nutricionista, no endocrinologista, principalmente na nutricionista, né? Porque o ideal é que a gente faça esse processo sem o uso de medicação de intervenção química. Eu vou falar para vocês os remédios que eu tomei até, digamos, acho que até 2014, antes da minha cirurgia para tirar os nódulos das mamas, né? Deixa eu colocar aqui. Então, antes da minha cirurgia, deixa eu colocar aqui assim. Então, antes da minha cirurgia, eu tô aqui de short, ó. Ok, peraí. Tô aqui de short. Então, assim,
Antes da minha cirurgia, em 2014, para retirar, foram 2 nódulos da mama direita, 2 nódulos da mama esquerda. Então, até 2014, eu tinha um estilo de vida. Depois que dessa minha cirurgia, eu tive que mudar muita coisa, na minha alimentação, na minha rotina, em tudo, né? E aí, até por volta de 2013, eu ainda tomava, eu acho que eu tomava ainda, eu não sei, 2013, a doutora Érica Matos, que era endocrinologista, também tinha a doutora Márcia, tem tudo no sistema da Unimed. Todas as minhas médicas, desde a dermato, que era a doutora Mágila Pimentel, o doutor, que era o doutor, era o doutor Michel, que foi o que fez a minha cirurgia, né? O doutor Michel Honório. E até 2013, eu ainda tomava Inibex. Inibex não, minto. Eu passei uns 3 anos tomando sibutramina com topiramato, fluoxetina, por conta da enxaqueca, o topiramato, né? Porque o topiramato com a fluoxetina era para tratar tanto a questão do meu controle de peso, né? E a enxaqueca, o topiramato, ele é um remédio para o controle, para o tratamento de enxaquecas. E, de fato, a minha vida ela é uma antes desse tratamento e outra depois desse tratamento para enxaqueca. E aí, nessa época, era a minha endocrinologista, até 2012, 2013, eu não lembro, era a doutora Érica Matos. E tinha também as nutricionistas, eu fiz uma consulta com a doutora Tiziana Falcão, ali quando era ali a Clínica Salos ali na Tibúrcio Cavalcante, 12 minutos, que era a doutora Tiziana Falcão. Inclusive, na primeira consulta, eu levei o João Ramalho comigo, o João Ramalho pegou um lápis e começou a riscar a parede, né? E aí ela ficou, né? Porque o consultório era um consultório que ela alugava e ela ficou super nervosa, assim. Mas ela soube conduzir a situação muito bem, né? E aí o João Ramalho nunca tinha feito isso, mas eu não sei, do nada ele pegou uma caneta e começou a escrever na parede do consultório, né? Doutora Tiziana Falcão, nutricionista. E aí ele nunca tinha feito isso, nunca, nem em casa. E aí, nessa época, foi que eu peguei e comecei. Ele já tinha vivências de fazer telas, porque quando eu trabalhava no colégio Academos, algumas atividades da sala eu pegava uma tela bem grande, inclusive essa tela tá lá na casa de praia, na prainha, né? Na Praia do Japão, em frente ali ao Itacaranha. Então, essas telas que foram produzidas nesse tempo pelos meus filhos, por mim, estão tudo lá na casa de praia e também lá no sítio da Pacatuba, Retiro São José. Ali no sítio Jajá, né? João Jacques é o pai do meu filho, o avô do meu filho, o seu João Jacques. Então, o sítio Jajá, que é o Retiro São José ali na Pacatuba. Então, todas essas peças que foram produzidas na época que meus filhos eram pequenos e desde a minha gestação, porque eu comecei a pintar na gravidez do João Ramalho. Com 6 meses de gravidez, eu comecei aulas de pintura, a fazer mandalas, a pintar, né? Então, eu comecei a pintar, assim, mais focada, né? Porque eu tenho aula de artes desde o Colégio Santo Tomás de Aquino, com a professora Marluce, né? Minha primeira professora de artes no colégio, a professora Marluce. E aí são 14 minutos de vídeo, depois eu faço outro vídeo. Eu vou fazer aqui meu café e faço outro vídeo.